Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. No vídeo de hoje nós vamos trazer o nosso resumo que estamos trazendo semanalmente sobre as nossas revistas da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos trazendo resumos tanto da lição de adulto como da lição de jovem da nossa EBD. Hoje vamos falar da nossa segunda lição, falando sobre o sal da terra e a luz do mundo, né? Esse segundo trimestre, a lição de adulto está falando sobre os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo nos dias atuais, né? Semana passada nós trouxemos um resumo sobre o Sermão ali do Monte e hoje vamos pontuar sobre a questão de sermos sal da terra e luz do mundo, conforme proferiu o Senhor Jesus Cristo ali registrado no Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, capítulo 5 ao capítulo 7, né? Registrado lá no Evangelho de Mateus. O nosso textuário está lá em Mateus, capítulo 5, versículo do 13 ao 14, que Jesus diz assim: vós sois o sal da terra e a luz do mundo, né? E a nossa verdade prática pontua que a influência dos cristãos na sociedade, nessa sociedade que vivemos, é inevitável, né? Daí a questão de sermos sal da terra e luz do mundo. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. Aqueles cristãos da igreja primitiva, como diziam os romanos, estão colocando o mundo de cabeça para baixo. O que é isto? A luz, quando ela chega, quando ela está acesa, ela brilha, ela ilumina, não fica escuridão quando a luz é acesa. Então assim somos nós, como luz do mundo, como sal da terra, né? Nós somos seguidores, discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que influenciar o mundo, a sociedade na qual vivemos, e não sermos influenciados por ela. É isto que Jesus vem dizer nesse conceito aqui de luz do mundo e sal da terra. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. O nosso texto bíblico em classe está registrado no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 5, versículo do 13 ao 16. Depois você pega a sua Bíblia, leia. É interessante você ler todo este capítulo, né? Tanto o capítulo 5, o 6 e o 7, que completa ali o Sermão do Monte, todos os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, né? Então nós vamos estudar sobre a importância da influência do cristão no mundo. Nós, como servos de Deus, não podemos ser influenciados, jamais deixarmos o mundo entrar em nós, como Jesus proferiu ali na sua oração sacerdotal, quando Jesus, na sua oração, na verdade, intercessora, na verdade, ali registrada ali no Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 17, quando Jesus, orando a Deus por nós, e pelos discípulos e por nós, ele rogou para que Deus não nos tirasse do mundo, mas que nos protegesse do mal, porque nós estamos aqui para dar seguimento ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, o próprio Cristo orou ao Pai por nós, para que o Senhor nos livre do mal, nos dê entendimento, nos dê graça, nos dê força, para estarmos na unção, na autoridade do Espírito Santo, fazendo a diferença. Então, o sal da terra, aquele que tempera, né? Se não fôssemos o sal da terra, o mundo já vive nessa podridão que está. Então, o que impede o agir do inimigo desenfreadamente é a ação da igreja, obviamente com o Espírito Santo atuando na igreja de Cristo, né? E luz do mundo, porque onde um cristão chega, Jesus chega, a luz brilha e nós fazemos a diferença, né? Então é interessante você ler todos esses capítulos, né? Capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho escrito pelo apóstolo, o discípulo Mateus, o discípulo do Senhor Jesus Cristo, né? Então nós vamos estudar sobre a importância da influência que nós, como igreja de Jesus, temos no mundo, né? Então, nesse nosso primeiro tópico, nós vamos falar sobre o sal que tempera e conserva, né? O sal é o quê? O sal é uma substância que conserva os alimentos da deterioração. Antigamente não existia geladeira, não existia freezer,
A carne era temperada no sal e ficava ali na salmoura, né, para conservar, porque senão apodrecia. Então nós somos o sal da terra, né? A importância do sal. O sal tem uma função de dar sabor, pois é um alimento que na medida certa, temperado, é saborosa, né? O sal vem simbolizar a vida moderada do cristão, o equilíbrio, de modo que traz uma ideia de boa influência que desenvolvemos, que o crente desenvolve sobre o mundo, né? Outra função do sal é a de preservar o alimento em sua deterioração. Assim somos nós. Essa função traz uma ideia de oposição ao mundo, pois os cristãos, como sal, são esfregados num mundo em processo de apodrecimento moral e espiritual, como está lá registrado em 1 João, capítulo 3, capítulo 5, versículo 19, onde Jesus, através do apóstolo João, diz que o mundo todo já está no maligno, mas a igreja do Senhor está aqui para influenciar, Jesus não nos chamou para para recuarmos. A igreja de Cristo não fica prostrada, ela se impõe no poder do Espírito Santo, ela guerreia e ela prevalece, ela vai adiante. Então nós, como sal da terra, temos que fazer a diferença para a glória de Deus, ser exemplo, seja em casa, seja no colégio, seja na faculdade, seja no trabalho, qualquer ciclo social a qual estamos inseridos. Nós temos que fazer a diferença, nós temos que brilhar, nós temos que dar exemplo. Não é simplesmente dizer eu sou cristão, não. O nosso comportamento, tem que ser exemplo para aqueles que estão nas trevas, porque onde a luz chega, ela brilha e ela faz a diferença. Aleluia. O cristão como sal, né? Nós devemos influenciar o mundo que se encontra em estado de podridão moral e espiritual, né? O cristão deve expressar os valores morais e espirituais do Evangelho em sua vida, opondo-se aos valores do mundo. Não devemos esquecer jamais, portanto, da nossa identidade verdadeira em relação ao que temos com este mundo, né? De acordo com as palavras do Senhor Jesus Cristo, que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Então precisamos ter cuidado com o nosso comportamento, com a nossa maneira de ser, com a nossa maneira de nos portar, diante do ambiente, dessa sociedade tão conturbada, tão de cabeça para baixo, ao qual vivemos. Então nós temos que ter cuidado primeiro, não sermos influenciados pelo mundo. Não devemos nos conformar com este mundo. Não devemos amar o mundo. Não devemos nos aliar com o mundo, né? Não devemos parecer com o mundo. Não devemos imitar o mundo. E não devemos nos deixar ser influenciados pelo mundo. Olha a diferença. Tantas igrejas, tantos cristãos hoje, tantas pessoas que se denominam cristãos, mas os seus comportamentos, os frutos que desenvolvem, não condiz com aqueles que são luz do mundo, que são sal da terra. Há uma mistura aí exacerbada que não está condizendo com aquilo que Jesus pregou ali no Sermão do Monte. Precisamos ter cuidado com isto, né? E luz, nós somos luz que ilumina em meio às trevas, né? Nós somos luz. A luz ilumina tudo, portanto, não deixa lugar para as trevas. Onde a luz chega, as trevas têm que sair. Do ponto de vista bíblico, a luz pode ser aplicada metaforicamente a Deus, né? Como está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17, onde Tiago diz que Deus é o Pai das luzes, né?
metaforicamente. A Jesus também, né? Jesus disse que se estamos em treva e dizemos que temos comunhão com Ele, somos mentirosos, porque Ele é luz. Como é que temos comunhão com Jesus, que é luz, e nós estamos em trevas? Não bate, né? Não casa. E também a palavra de Deus, né? E aos discípulos de Cristo, pois Jesus disse que nós somos a luz do mundo, né? Nós damos seguimento àquilo que Jesus iniciou, né? Então o cristão como luz, nós como luz, nas palavras de Jesus, não há dubiedade. Ou seja, Jesus não disse que nós deveríamos ser luz do mundo. Ele diz, vós sois a luz do mundo. Vocês não vão ser a luz do mundo, não. Vós sois, nós somos a luz do mundo. Por isso temos que dar exemplo no reino de Deus. O que se espera de cada cristão é que ele seja viva, é que o cristão seja e viva como a luz do mundo. Ao se referir ao crente como luz, Jesus faz menção às boas obras produzidas por cada um de nós. As obras, os frutos que nós desenvolvemos. Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Fruto do Espírito. O fruto desenvolve-se naqueles que têm comunhão com Deus, naqueles que são sal da terra, naqueles que são luz do mundo. A vontade de Deus é que as nossas boas obras resplandeçam, né, como luz e sejam vistas por todos os homens, e estes glorifiquem a Deus. As pessoas têm que olhar para nós e ver algo diferente. Ver algo diferente, porque mesmo nascendo aqui, mas não somos daqui. Nós somos cidadãos do céu. Nós moramos aqui, nascemos nesta pátria, mas somos forasteiros aqui. A nossa morada não é aqui. A nossa morada é com Cristo, na glória, né? Então, Jesus nos ensinou isto ali no Sermão do Monte. Nós temos que fazer a diferença. E o nosso comportamento, seja em casa, seja onde formos, tem que brilhar. A luz do Espírito Santo tem que brilhar em nossa vida, né? Quando Jesus disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, como é que vai esconder uma cidade edificada sobre um lugar alto? Ela vai brilhar. Não tem como esconder ela sobre um monte, né? Jesus referia-se à impossibilidade de esconder o brilho da luz. No reino de Deus, cada crente é luz que brilha no mundo todo o tempo, né? Neste sentido, a natureza de quem passou pelo novo nascimento, pela regeneração, o nascer de novo, é espalhar e brilhar a luz de Cristo que passa a resplandecer na vida deste, por meio da própria vida, né? O crente deve estar no lugar para o qual foi chamado, fazendo brilhar a luz por intermédio das boas obras. E quantos cristãos aí que dão infelizmente, tantos maus exemplos, que os incrédulos, aqueles ainda que não aceitaram a Jesus Cristo, olha e diz, ser crente como esse aí, eu prefiro viver como estou. Infelizmente, né? Mas nós não temos que nos espelhar nos maus exemplos, nós temos que nos espelhar em Jesus Cristo, porque este, sim, não falha, não falhou e não falhará, né? O cristão não pode manter sua vida como luzeiro pela própria força, jamais, porque nós não somos nada se o Espírito Santo não estiver em nós, mas por intermédio da pessoa do Espírito Santo, que nos fortalece, que nos capacita, que nos ilumina, que nos dá unção, que nos reveste de poder para influenciar o mundo para a glória de Deus Pai. E nosso terceiro tópico aqui da nossa lição, para concluirmos, que vem falar sobre discípulos de Jesus, discípulos que influenciam o mundo, né? Discípulos que influenciam. O sal não aparece, pois atua de maneira oculta e silenciosa. Essa referência nos ensina que antes de testemunharmos publicamente, é preciso renovar o homem interior.
é preciso uma transformação, é preciso uma mudança de atitude, uma mudança de pensamento, uma mudança interior. O novo nascimento, a regeneração, a transformação, a intimidade com Deus provoca isto em nós. Então é preciso primeiro mudar dentro de nós, nossos conceitos, nosso entendimento, nossa mentalidade de que não somos iguais ao mundo, nós somos diferentes, nós estamos aqui para influenciar e não sermos influenciados pelo mundo. Ou seja, antes de propagar uma mensagem pública, ela precisa ser verdadeira dentro de nós, vivermos aquilo que pregamos, né? Como luz, o cristão deve brilhar na família, na escola, na universidade, no trabalho, em toda a sociedade. Nós temos que brilhar. Os seguidores de Jesus não podem se esconder. A luz não se esconde porque ela brilha. A luz brilha. São chamados a andar na luz. Jesus nos chamou para andar na luz, como Ele na luz está, né? Nosso caminho é luz. Não pode haver trevas nos filhos da luz. Não existe isto, né? Louvado e exaltado é o nome do Senhor. E a influência cristã. Nós somos influenciadores. Devemos ser para a glória de Deus. Influenciar a sociedade não significa que o crente seja excêntrico ou ostente alguma coisa. Ou seja, não é para ficarmos nos oferecendo, nos mostrando. Se nós somos luz, o mundo verá isto. A luz brilha. Ninguém precisa dizer onde é que está a luz. Não, porque a luz brilha. A luz resplandece. Então não precisa você ficar se mostrando. Não. A luz do Espírito Santo que está em você brilhará em meio às trevas. E aqueles que estão nas trevas olharão para você e verão a luz. Isto é que temos que ser, fazer a diferença. É esse exemplo que Jesus dá aqui que nós temos que pegarmos e aplicarmos às nossas vidas. Ser luz do mundo e sal na terra, né? Glória a Deus. A postura de quem é sal e é luz é de um embaixador da pátria, cujas referências são a longanimidade, a mansidão, a moderação, a temperança, o domínio próprio, a paz, o amor, como está lá no fruto do Espírito registrado em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. O modo de viver por meio de uma vida e da prática de boas obras que todo cristão deve desenvolver. Levará homens a glorificar a Deus e a se render a Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Vejam prudentemente como você deve andar. Efésios capítulo 5, versículo 15. Nós somos luz do mundo, nós somos sal da terra. O sal que não tem gosto não serve. O sal que não tempera não serve. Cristão que não vive uma vida reta, que não vive uma vida íntegra, cristão que vive misturado com o mundo. Salmos capítulo 1 está lá. Não devemos andar, nos assentar no meio dos escarnecedores. Se você está em um lugar, você tem que brilhar, não se misturar, porque sal que não tempera, que não dá gosto, não serve. Jesus disse em João capítulo 15 que ele é a videira verdadeira. A vara que está nele que não dá fruto é cortada, é tirada e é lançada no fogo, para que queime. Aquela que dá fruto é podada, é cuidada, para que continue dando fruto para o reino e a glória de Deus. Amém? Este é o resumo desta nossa lição. Próxima semana nós trazemos mais um vídeo sobre uma reflexão, um esboço sobre
as nossas lições, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe, te guarde e te dê uma semana de paz, em nome de Jesus.